Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as drogas. No sentido geral, droga é toda substância natural ou sintética que provoca alterações no funcionamento do organismo. Algumas drogas, elas agem no sistema nervoso e vão modificar a maneira de sentir, de pensar ou de agir. São chamadas, então, de substâncias psicoativas. Para simplificar, a gente vai chamá-las apenas de drogas. Algumas são usadas como medicamento e, como todo medicamento, só devem ser usadas sob orientação médica. Resumindo, então, as drogas são definidas como toda substância natural ou não que vai modificar as funções normais de um organismo. Também elas são chamadas de entorpecentes. Existem vários tipos. Nós podemos classificar as drogas quanto à legislação. Então, elas podem ser conhecidas como drogas lícitas e ilícitas. Quanto à origem, elas podem ser naturais, semissintéticas ou sintéticas. Quanto ao efeito no organismo, elas podem ser consideradas drogas estimulantes, depressoras ou perturbadoras. Então, de acordo com a legislação, nós temos as drogas lícitas e ilícitas. Droga lícita é toda aquela droga que pode ser comercializada, seja com ou seja sem a supervisão médica, tá? Isso para maiores de 18 anos. Então, por exemplo, calmante, o álcool são tipos de droga lícitas. Já as drogas ilícitas são aquelas que têm a sua venda e consumo proibida por lei. Por exemplo, a maconha, a cocaína, entre outras. Quanto à origem das drogas, nós temos as drogas naturais, que são aquelas obtidas através de uma fonte exclusivamente natural. Então, elas são extraídas das plantas. A mais conhecida é a maconha, mas nós também temos o tabaco e também tem a papoula. As drogas semissintéticas são aquelas drogas obtidas em laboratório através de uma matriz natural. A mais conhecida é a heroína, mas a gente também tem o crack, a merla. E as sintéticas são aquelas produzidas artificialmente em laboratório. Então, nós temos um exemplo, o LSD. As drogas, elas vão modificar a atuação dos neurotransmissores que são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Quando a comunicação entre o neurônio é alterado, o organismo pode ser afetado de diversas formas, dependendo da forma de atuação dessa droga. E aí nós podemos classificar em 3 grupos, que são de acordo com a atividade que exerce junto ao nosso cérebro. Então, nós temos as drogas depressoras, depressores da atividade do sistema nervoso central, temos as drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central e temos as drogas perturbadores da atividade do sistema nervoso central. Então, esses são os 3 grupos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as drogas depressoras. As drogas depressoras, elas diminuem a atividade do sistema nervoso central e podem provocar sonolência, movimentação lenta, entre outras coisas. Ou seja, definição: diminui a atividade mental, fazendo com que o cérebro funcione mais lentamente, reduzem a tensão emocional, a atenção, a concentração, a capacidade de memorização e a capacidade intelectual. Quais são esses tipos de drogas depressoras? Nós temos o álcool, solventes ou inalantes, medicamentos como os calmantes, ansiolíticos, antidepressivos, e temos também a morfina e a heroína. São drogas depressoras. Agora, falando sobre as drogas estimulantes, elas são ao contrário das depressoras, né? Ou seja, elas vão aumentar a atividade do sistema nervoso central. Então, ela vai diminuir o sono, torna a pessoa mais nervosa, mais agitada, entre outros sintomas. Ou seja, são as drogas que estimulam o sistema nervoso central, ou seja, elas vão aumentar a atividade do cérebro, deixando o usuário elétrico e sem sono. Temos exemplos aí de drogas estimulantes, a cafeína, a nicotina,
anfetamina, cocaína e o crack. Agora, vamos falar sobre as drogas perturbadoras, que também podem ser chamadas de alucinógenas. Elas produzem uma mudança na qualidade do funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar alucinações. Ou seja, nesse caso, a pessoa vê ou sente coisas que não são reais. Então, outro conceito quer dizer assim: são aquelas que desorganizam o funcionamento do cérebro, provocando a capacidade, prejudicando, na verdade, a capacidade da percepção das pessoas. São também chamadas de alucinógenas ou psicodélicas. As alucinações podem ser auditivas ou visuais. E aí, entre essas drogas, nós temos a maconha, os cogumelos, plantas alucinógenas, entre outras. Quais são os perigos do uso das drogas? Todas as drogas, elas podem causar algum prejuízo à saúde, né? Mas os efetivos variam de acordo com a quantidade, o tipo de substância utilizada e as características da pessoa que utiliza. Então, logo depois de ingerir algum tipo de droga, a pessoa pode ter uma sensação de prazer, sentir-se alegre, relaxada ou com mais energia. Mas depois aparecem efeitos desagradáveis, que vai variar de acordo com o tipo de droga e a quantidade consumida. Pode ser um grande cansaço, medo, uma depressão, problemas de memória, dificuldade de concentração, de aprendizagem, incapacidade de reagir a uma emergência, insônia, irritabilidade, alucinações, entre outros efeitos. E com o tempo, o cérebro ele pode ser afetado permanentemente, prejudicando a memória, a atenção, a concentração, a capacidade de raciocínio, entre outras coisas. O uso repetido de alguns tipos de drogas podem causar danos aos pulmões, fígado, coração, rins e cérebro e pode levar até a morte. Muitas drogas elas podem provocar a dependência química. Dicas de prevenção às drogas. Caso alguém lhe ofereça droga, diga não e entre em contato com um professor, um policial ou alguém da sua família. Então, segundo especialista, o melhor modo de combater as drogas é a prevenção. Informação, educação e diálogo são apontados como o melhor caminho para impedir que adolescentes se viciem. Para os usuários que ainda não estão viciados, o tratamento recomendado são a psicoterapia, a participação em grupos de apoios. E para combater o vício, além das terapias, são utilizados medicamentos que reduzem os sintomas da abstinência ou que bloqueiam os efeitos das drogas. As consequências do uso a longo prazo de qualquer tipo de droga pode incluir a destruição de neurônios, que vai diminuir a capacidade de pensar e realizar atividades. Também temos o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como a psicose, depressão, esquizofrenia. Temos também lesões no fígado, como o câncer hepático. Temos o mau funcionamento dos rins e dos nervos. Temos o desenvolvimento de doenças contagiosas, como a AIDS ou hepatite. Também temos problemas do coração, como infarto ou morte precoce. Temos também isolamento da família e da sociedade. Então, o consumo de uma grande quantidade de drogas pode causar também a overdose, que vai alterar gravemente o funcionamento dos órgãos, como pulmões, coração, e podendo levar à morte. Então, diga não às drogas. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham compreendido o assunto, e eu deixo aqui uma imagem e uma frase. Quem faz a sua cabeça é você, não a droga.